Olá, bem-vindos a mais uma análise profunda aqui no nosso espaço. Hoje o material é daqueles que mexem com a imaginação, né? Um suplemento de RPG do GURPS focado em poderes psíquicos. A gente separou uns trechos bem legais que mostram como criar, como jogar com personagens que têm essas habilidades mentais fora do comum. Nossa ideia aqui é entender as regras, os tipos de poderes, como tudo se encaixa no jogo. E, claro, destacar os pontos mais curiosos, mais importantes. Exato. E GURPS, né, conhecido pela flexibilidade, às vezes até demais. Lidar com algo tão, assim, etéreo quanto o poder psíquico pode ser um nó. Esse material que a gente está vendo, ele busca dar uma estrutura, bem sólida, aliás. Ele pega essas ideias de energia mental, telepatia, telecinese e traduz para mecânica de jogo mesmo. Vantagens, perícias, custos, umas regras especiais que dão um sabor diferente e, importante, ajudam a equilibrar a coisa toda. Legal, então vamos começar a desembrulhar isso. Como que o sistema define um poder psíquico? Pelo que eu dei uma olhada, não é só chegar e comprar telepatia, tipo uma vantagem pronta, parece mais... Uma categoria, né? Isso, exatamente. A abordagem é bem interessante, foge do óbvio. Os personagens, eles não compram o poder em si, tipo o pacote fechado, telepatia. Eles compram vantagens normais do GURPS, só que aqui elas ganham um nome especial, habilidades psíquicas. E essas habilidades, elas se encaixam nessas categorias maiores, que são os poderes. Telepatia, psicocinese, PES, por aí vai. E o que liga a habilidade ao poder? Ah, e tá o pulo do gato. É um detalhezinho chamado modificador de poder. É uma limitação no custo da vantagem, geralmente é menos 10%. Uma limitação. Mas poder não deveria ser mais caro? Parece estranho ser uma limitação. Parece, né? Mas faz todo sentido aqui. Essa limitação de menos 10%, ela não é só um desconto. Ela funciona como uma etiqueta. Ela diz duas coisas cruciais. Primeiro, essa habilidade pertence a esse poder específico, tipo telepatia. Não é genérica. E segundo, a fonte dessa habilidade é mental, psíquica. É essa etiqueta que liga as regras especiais que a gente vai ver. Defesas diferentes, como um poder reage a outro, vulnerabilidades. Sem esse modificador seria só uma vantagem comum. Com ele, vira parte do sistema psíquico do GURPS. É o que dá a coesão. Ah, entendi. Então essa limitação é a chave para integrar tudo no sistema. Faz sentido. E beleza, o personagem tem a habilidade, ela tá ligada a um poder, mas imagino que ter o potencial não basta, né? Tem que saber usar. Exatamente. Não adianta ter um canhão mental se não sabe mirar. Aí entram as perícias. Cada habilidade psíquica dessas exige uma perícia para você conseguir ativar e controlar direito. Geralmente são perícias assim, baseadas em atributos mentais, vontade ou QI. E costumam ser difíceis, não são fáceis de aprender. E tem mais uma coisa importante, o talento psíquico. Talento, o que é isso? É uma vantagem separada. Você compra talento para um poder específico, tipo talento em telepatia. E ele te dá um bônus em todas as perícias daquele poder. Todas. Ah, então vale muito a pena se especializar. Comprar talento para um ou dois poderes, né? Sem dúvida. O sistema meio que te empurra para isso. Se você foca, investe mais pontos em talento, aí todas as suas perícias daquele poder sobem de nível. Você fica mais confiável, mais eficaz naquilo. É bem melhor do que tentar ser um psiônico pato, que faz tudo mais ou menos. Faz sentido. Especialização compensa. Ok, agora vamos para a prática. Como que usa essas habilidades no jogo? A mecânica básica. O básico do básico é teste de perícia. Rola os dados, compara com o seu nível na perícia, aplica modificador da situação, padrão GURPS. Mas tem as complicações psiônicas, claro. Que tipo de complicação? Por exemplo, se você tentar usar várias habilidades do mesmo poder ao mesmo tempo. Digamos, tentar ler a mente de um guarda e, ao mesmo tempo, projetar um pensamento de calma para ele. Ambas são telepatia. Cada habilidade extra ativa depois da primeira te dá uma penalidade cumulativa. Fica mais difícil se concentrar em várias coisas mentais do mesmo tipo. Agora, usar pirocinese e telepatia junto. Sem problema, são poderes diferentes. Entendi. Simula concentração mental dividida, né? E se o psi falha?
Tenta de novo na sequência? Se for contra um alvo que não resiste ativamente, tipo tentar entortar uma colher com a mente, um objeto. Falhar repetidamente na mesma coisa, no mesmo alvo, tem um custo. Cada nova tentativa, logo depois da falha, sofre uma penalidade de -1 no teste, cumulativa, e custa 1 ponto de fadiga a mais, o PF, né, energia do personagem. Para zerar essas penalidades e o custo extra, o Psi tem que esperar uns 5 minutos. Dá um tempo para a mente descansar. Interessante. Para evitar ficar forçando a barra sem parar. E tem algo que ajude? Tem sim. Contato físico. Ajuda a focar energia mental. Um simples toque no alvo pode dar um bônus pequeno, +1. Contato pele com pele dá mais um bônus. E se for um contato direto, óbvio, com um objeto inanimado ou um alvo que está disposto a cooperar ou está imobilizado, pode dar um bônus ainda maior. Só que demora um tempinho, alguns segundos, para estabelecer essa conexão mais forte. Legal essa dinâmica. E se o Psi precisar de mais poder, naquele momento crítico da aventura? Ah, sim. O momento agora ou nunca. Para isso existe o esforço adicional. É uma manobra arriscada, o personagem pode gastar mais pontos de fadiga, geralmente 2 PF, e aí faz um teste de vontade para tentar aumentar temporariamente o nível de poder de uma habilidade. Aquelas que têm níveis, né? Tipo, aumentar a força da telecinese por um instante. O teste de vontade fica mais difícil quanto maior o aumento que você quer. Mas tem um bônus bom se for uma emergência de verdade. O sistema incentiva o uso heróico. Um boost temporário. Mas deve ter um risco aí, né? Forçar a mente assim. Com certeza. E o risco não é pequeno. Uma falha crítica nesse teste de vontade para o esforço adicional pode ser um desastre. Pode incapacitar todo o poder relacionado àquela habilidade. Por um tempo, claro. É aquele negócio. Poder extra agora, mas arriscando perder tudo por um tempo se der muito errado. Uau! Falando em dar errado, e a falha crítica normal, no teste da habilidade mesmo? Rolar 17 ou 18? O GURPS chama isso de incapacitação para psiônicos. Se rolar esses números altos no dado, tem que rolar de novo 3d6 numa tabela específica. E aí, meu amigo, pode sair de tudo. Desde uma coisa leve e temporária, tipo, a habilidade vai custar mais PF na próxima vez, ou vai demorar mais para ativar, até efeitos mais chatos, mais duradouros, que podem precisar de descanso ou até alguma ajuda para recuperar o controle daquele poder. Dá um toque de perigo, de imprevisibilidade, né? Usar poder psíquico não é sempre garantido. Nossa, realmente, parece que tem bastante risco envolvido, mas tem como facilitar um pouco para coisas mais simples? Ou o contrário, deixar mais difícil? Tem. O sistema dá opções para o mestre ajustar o clima. Tem uma regra opcional. O nome é divertido. Como andar de bicicleta. A ideia é que, para tarefas muito fáceis, rotineiras, para um psi que já é bom naquilo, e sem ninguém resistindo, o mestre pode simplesmente dispensar o teste. Assume que ele consegue. Agiliza o jogo. Por outro lado, se a campanha quer aquele clima de poder instável, misterioso, tem a opção poderes estranhos e incertos. Aí o mestre pode exigir teste para tudo, até para o básico, e pode até colocar umas penalidades extras enquanto o personagem não treinar muito aquela aplicação específica. Gostei dessas opções. Dá para customizar a sensação do psiquismo na campanha. Bem legal. Mudando um pouco de assunto, e trabalho em equipe. Psis podem, tipo, juntar as mentes para fazer algo maior? Podem. E o nome disso é Gestalt. É bem interessante como funciona. Psis podem se conectar. Ou fisicamente, de mãos dadas, por exemplo, ou usando habilidades telepáticas, tipo a diapsiquia, para criar um link mental. A ideia é combinar os poderes para fazer algo que um só não conseguiria. Geralmente precisa de um tempinho de concentração e um teste de perícia para entrar na Gestalt, para formar essa conexão coletiva, a não ser que o personagem tenha uma qualidade que facilite isso. E como funciona essa combinação? Somos poderes? Quase isso. O grupo escolhe um líder para coordenar a Gestalt. Aí eles decidem qual habilidade vão usar juntos, geralmente a mesma habilidade, do mesmo poder. O nível de poder efetivo dessa habilidade combinada é calculado assim.
pega o nível mais alto que alguém no grupo tem naquela habilidade e soma metade do nível de cada outro participante, arredonda para cima. O resultado pode ser um nível bem mais alto do que o máximo normal da habilidade. E para que servem esses níveis extras, acima do normal? Ah, aí que tá a graça. Eles podem ser usados para comprar ampliações temporárias para a habilidade naquela hora. Tipo, aumentar muito o alcance, afetar uma área enorme, dar mais força, superar resistências com mais facilidade. Coisas que, normalmente, custariam muitos pontos de personagem para ter de forma permanente. Quem faz o teste final para usar a habilidade é o líder da Gestalt, mas ele ganha um bônus na perícia dele baseado no quão bons são os outros participantes. Quanto melhores os parceiros, maior o bônus do líder. É uma sinergia bem legal. Uau, parece muito poderoso mesmo. E o custo disso, em pontos de fadiga, imagino? Sim, o custo em PF existe, mas ele pode ser dividido entre todos os membros da Gestalt, o que torna possível fazer coisas realmente grandiosas sem esgotar um único personagem. Mas o risco também é compartilhado. Se o líder tirar uma falha crítica no teste... Deixa eu adivinhar. Afeta todo mundo. Exatamente. Todos na Gestalt sofrem as consequências da falha crítica. É o clássico alto risco, alta recompensa, do trabalho em equipe psíquico. Imagina eles tentando levantar um ônibus. Se der certo, incrível. Se der errado, bom, todo mundo sente o tranco mental. Entendido. Risco e recompensa divididos, justo. E do outro lado, como um personagem se defende de um ataque psíquico? Tem algumas formas. A principal para quem também é psi é a defesa de poder. Funciona assim. Você gasta 1 ponto de fadiga e pode usar uma das suas perícias psíquicas no lugar de uma defesa normal, tipo esquiva ou aparar. Por exemplo, se alguém te ataca com um raio telecinético, você pode tentar parar ele com a sua própria telecinese, fazendo um teste da sua perícia de telecinese como defesa. Se passar, bloqueou. Ou usar o escudo mental para se defender de uma leitura da mente invasiva. Interessante, usar o próprio poder para se defender. E para quem não é psi? Qualquer um pode usar a manobra Defesa Mental Total. Gasta sua ação do turno para se concentrar em se defender mentalmente. Isso te dá um bônus, +2, em todas as resistências contra efeitos mentais até o seu próximo turno. É bom quando você sabe que vai vir bomba psíquica na sua direção. Certo. Então tem opções. Mas parece que a melhor defesa contra um psi acaba sendo outro psi, né? Muitas vezes sim, ou pelo menos alguém com boa resistência mental. Mas o sistema também tem umas cartas na manga para customização na hora H. Como assim, na hora H? São as técnicas psíquicas. Elas são tipo truques que permitem modificar sua habilidade psíquica no momento do uso. Você pode adicionar temporariamente uma ampliação que você normalmente não tem naquela habilidade. Geralmente custa mais PF, tipo 2 PF, e te dá uma penalidade no teste da perícia que depende do custo da ampliação que você está adicionando. Por exemplo, um telepata normalmente lê mentes orgânicas, mas ele poderia usar uma técnica para adicionar a ampliação cibernético e tentar ler os dados de um computador naquele momento. Ou adicionar sensorial para tentar ver pelos olhos de outra pessoa por um instante. Que demais! Adaptar o poder na hora. Flexibilidade total. Tem mais alguma técnica interessante dessas? Tem uma opcional bem legal para combate psi versus psi, chamada congestionar. Ela permite que um psi tente ativamente impedir que o outro psi use a mesma habilidade que ele está tentando usar. Vira uma disputa rápida. Os dois rolam a perícia daquela habilidade um contra o outro. Quem ganhar, consegue usar. Quem perder, falha. É um duelo mental direto focado naquela habilidade específica. Ah, adorei. Duelo psíquico. Ok, vamos ver uns exemplos de poderes, para ficar mais concreto. Telepatia é o clássico dos clássicos. Que tem lá? Telepatia é um mundo. Cobre tudo que é comunicação e leitura de mente. As habilidades principais são a leitura da mente, claro, para ouvir pensamentos superficiais ou até sondar mais fundo. Geralmente envolve uma disputa rápida contra a vontade do alvo para ver se ele resiste. Tem a diapsíquia, que é para enviar pensamentos, desde um sussurro mental que só uma pessoa ouve, até uma transmissão para várias mentes.
E o famoso escudo mental, que é uma defesa passiva. O nível do escudo soma direto na sua vontade para resistir a qualquer intrusão mental. Uma proteção constante. E como elas funcionam na prática? Tem alcance? Precisa de teste? Sim, as perícias geralmente são baseadas em QI, dificuldade alta. A resistência do alvo é quase sempre a vontade dele. O alcance começa curto, às vezes precisa tocar no alvo nos níveis mais baixos, mas melhora muito conforme o nível da habilidade sobe. E tem várias técnicas para customizar. O universal deixa o telepata entender e falar qualquer língua pela mente. Enviar sentidos permite mandar imagens, sons, cheiros, e o escudo mental tem uma técnica sinistra, a armadilha mental, que pode prender a mente de quem tentar invadir e falhar. Dá para fazer desde o leitor de emoções sutil até o comandante mental que controla multidões. Bem completo mesmo. E o outro clássico, mover coisas com a mente. Psicocinese, né? Isso, psicocinese, ou PC. E a telecinese, TC, é a estrela principal aqui. E o legal é que não é uma coisa só. Tem várias formas de usar. Tem o agarrar TC, que é para levantar, segurar, mover objetos. A força que você aplica depende do nível da habilidade. Quanto maior o nível, mais forte você é telecineticamente. Tem a bala TC. Essa é para pegar objetos pequenos e arremessar com muita velocidade. Causa dano perfurante, como se fosse um tiro mesmo. E tem o esmagamento TC. Essa é diferente. Você aplica uma força de compressão direto no alvo. Causa dano de contusão, só que é interno. E o ponto-chave: ignora a maior parte das armaduras. Opa! Ignorar a armadura com esmagamento TC, isso é muito forte. Como funcionam as mecânicas gerais da telecinese? Tem um cálculo para saber quanto peso você levanta com um agarrar TC baseado numa coisa chamada carga básica telecinética, que deriva do nível da habilidade. Os danos são diferentes para cada uma, como a gente viu. Perfurante para bala, contusão interna para o esmagamento. E tem uma opção interessante para quem não quer ter várias perícias telecinéticas diferentes. A TC unificada. Ela junta agarrar, bala, esmagamento, talvez até levitação, tudo numa perícia só. Só que essa perícia única fica mais difícil de aprender. Muito difícil. É uma escolha de design para o jogador. Quer ser especialista em uma aplicação ou ter um controle mais geral com uma perícia central. Entendi. Opções para perfis diferentes de personagem. E para quem quer ser o estraga-prazeres dos psis. O anti-psi. Ah, sim. Tem um poder inteiro só para isso. O antipsiquismo. As habilidades aqui são todas focadas em detectar, atrapalhar ou anular outros poderes psíquicos. As principais são cancelamento, que é uma tentativa ativa de neutralizar uma habilidade psíquica que alguém está usando perto de você. O escudo psíquico, que é tipo o escudo mental, uma defesa passiva, mas que só funciona contra ataques de origem psíquica. E o grito. Esse cria uma área de ruído branco mental. Quem está dentro dessa área tem muita dificuldade ou nem consegue usar qualquer poder psíquico. E um personagem pode ter poderes psíquicos e antipsiquismo ao mesmo tempo? Olha, geralmente o material trata como coisas mutuamente exclusivas. É como se fosse matéria e antimatéria psíquica. O antipsi é o freio natural do psi. As habilidades dele ou são passivas, como o escudo, ou entram em disputa direta com o psi, como o cancelamento, ou criam zonas onde o psi não funciona, como o grito. A ideia é ser o contraponto mesmo. Fica bem claro que a estrutura é pensada, com ataque, defesa, anulação e a customização. O GURPS é famoso por poder mexer em tudo. Com certeza. E o suplemento abraça isso totalmente. Ele incentiva muito a usar os modificadores normais do GURPS, as ampliações e limitações, para tunar cada habilidade psíquica. Quer que sua telecinese afete uma área inteira? Bota ampliação, efeito de área. Quer que seu escudo mental funcione o tempo todo, sem precisar pensar nele? Usa a limitação apenas passiva. As combinações são infinitas. Pode dar uns exemplos de modificadores mais temáticos, assim, para psiônicos? Resistência. Cria efeitos bem dinâmicos. Do lado das limitações, tem umas bem criativas, tipo alucinações para uma ilusão psíquica. O psi não controla o que o alvo vê, só garante que ele vai ter uma alucinação. Fica menos controlável, mais caótico. Ou sonhando para precognição. As visões do futuro só vêm durante o sono, não dá para forçar.
Esses modificadores ajudam a criar conceitos de personagem muito específicos, com aquele sabor único. E ainda tem as qualidades de poder, que são os bônus pequenos ligados ao poder, tipo êxtase psíquico, que dá bônus se o psi usar certas drogas, ou familiaridade com Gestalt, para entrar na conexão de grupos sem precisar de teste. Então, resumindo a ópera, o que essa nossa análise mostra? A gente tem os poderes como essas categorias gerais, né? As habilidades são as vantagens do GURPS, mas com aquele modificador de menos 10% que é a chave de tudo. Precisa de perícia para controlar, tem como forçar a barra com o esforço adicional, dá para trabalhar em equipe com as gestalts, tem defesas específicas, tem as técnicas para adaptar na hora e uma variedade enorme de exemplos, telepatia, telecinese, até o antipsiquismo para anular tudo. Parece um sistema bem amarradinho, mas com muita flexibilidade. Um kit de ferramentas bem completo. Exato. Acho que o grande valor desse material para quem curte GURPS e essa temática psíquica é justamente isso. Ele te dá um conjunto de ferramentas robusto, bem pensado. Com ele, dá para criar desde aquele investigador sutil que só lê emoções, até o telecineta que derruba prédios. Ou o agente antipsique que caça os outros. E tudo isso tentando manter um equilíbrio dentro das regras do GURPS, que já são bem abrangentes. Ajuda muito o jogador a criar personagens únicos e o mestre a bolar histórias e desafios interessantes nesse universo mental. E pra gente fechar, fica aquela provocação para pensar, né? O material, como muita ficção, brinca com a ideia de que talvez todo mundo tenha um fundinho psíquico latente, só esperando para despertar. Se fosse assim, que tipo de habilidade psíquica sutil a gente poderia ver por aí? Quase sem notar. Aquela intuição certeira, uma sorte que parece demais, uma empatia tão forte que quase dói junto com o outro. Ou, pensando no jogo, como que a gente poderia pegar habilidades que parecem comuns e dar uma roupagem psíquica para elas? Fica aí a reflexão para cada um explorar na própria mente.